Oi, tudo bom, gente? Sejam bem-vindos aqui ao podcast da editora Mundo de Letras. Eu sou a Cristina, sou a editora, e hoje eu estou entrevistando um autor, Altevir Esteves. Bom dia, seja bem-vindo. Altevir Esteves é piauiense de Alto Longá, tem 65 anos, se formou em Direito e foi bancário e advogou também. Ele é bacharel em Educação Física e em Ciência da Felicidade. É instrutor de Pilates e de tratamento funcional. É palestrante, membro da Academia Parnaibana de Letras e Academia do Vale do Longá. Altevir, ele está lançando o livro Escapei Fedendo na próxima semana. Então, eu quero iniciar até com um trecho antes de dar a palavra para o Altevir. Um trecho aqui da contracapa. O autor, manejando com habilidade os recursos da engenharia literária, fez uma fantástica viagem no tempo, do seu mundo interior, e juntando as peças do mosaico de seu passado, elaborou esta obra monumental. Esse é um trechinho que foi escrito pelo Adrião Neto, que ele é historiador e poeta romancista, e fez a contracapa. E eu quero começar com uma pergunta, Altevir. Me fala, como que te motivou a escrever, a decidir por esse título tão cômico, Escapei Fedendo? Olá, é cômico mesmo, é engraçado, mas é assim que deve ser tudo que eu faço, eu tenho assim, isso na minha vida. Mas um abraço para você e agradeço desde já, o Adriano Neto fez esse trabalho maravilhoso, um grande escritor piauiense, a quem eu já mando um abraço para ele. Olha, Cristina e todos que estão nos vendo, no Nordeste tem disso, assim, às vezes a pessoa assim, escapou pelo um triz, né, ou escapou por pouco, ele diz escapou fedendo, né, como assim, passou raspando, né, escapou assim, quase que vai, mas por um milagre, alguma coisa desse tipo, livramento que as pessoas dizem hoje, a gente se safou. É engraçado porque tem uma contra, uma palavra que eles dizem assim, eu até salvei isso no livro, que é melhor escapar fedendo do que morrer cheirando, né? E é assim que que o Nordeste é cheio de humorista, eu não sou profissionalmente, mas eu tenho humor na minha cabeça, no meu coração. Mas foi isso. Foi dizer que a gente, mesmo passando por um susto, mesmo passando um quase que vai, mas a gente tem motivo para ter humor, porque a vida continua, sempre. Ah, legal, né? E aí também queria saber agora, né, que te motivou a escrever esse texto, esse título cômico. Teve, assim, um insight que você teve, alguma experiência que acabou falando assim, não, isso daqui vai virar um livro, eu acho que eu vou pegar todas essas... O que te motivou? Teve algum chamado, algum momento que você falou assim, não, agora tá na hora de contar essa minha experiência de vida? Porque não é só a sua história, mas é uma parte da sua história. Conta pra gente. É uma parte da minha longa história, né? 65 anos não é 65 dias, né? Teve sim, Cristina, teve um momento, né? Eu sou de uma família gigantesca na minha época, que eu nasci, né? Era comum ter, os casais teve muitos filhos, nós fomos 15, né? 15 irmãos, 12 partos de minha mãe, e eu sou o 13º, né? E na virada do ano de 2000, do milênio, né? Até o 2004, morreram meu pai, minha mãe e 3 irmãos. Todos e alguns deles na faixa de 50 anos, né? E dessa época eu comecei a me cuidar fisicamente. Eu também tenho até um ensaio sobre isso, um dia eu posso mostrar para você. E aí eu comecei a contar isso para os amigos. Mas pega, cara, 15 irmãos, tal, tu ainda está vivo? Tô, ainda tem muitos. E aí eu vi que comecei a contar alguns fatos que eu narrei, está no livro, alguns momentos especiais. Como é que escapou disso, né? A pessoa começa como é que vocês conseguiram escapar? Eu não sei, eu estou aqui. Até chegou um dia, eu disse assim, eu vai te belisca aí, né, na pele, saber se tu tá, quero saber se tu é espírito, só é carne, já se foi. Tem uma aparição, né, como o pessoal fala assim. E aí eu fui juntando lembrando. Mas um dia, um momento bem especial, eu
comecei a notar as vezes que eu escapei fedendo, né? Eu digo, rapaz, eu acho que foi pelo menos umas 10. Listei 10 e continuei pensando, e apareceram mais 5, depois mais 5, quando eu pensei que não, eu tinha narrado 35. Aí me perguntaram, tem mais? Rapaz, eu não vou nem procurar mais, porque eu sei que tem. Foi onde eu me toquei, que todos nós passamos por situações. Às vezes a gente não lembra, porque a gente só tende a lembrar coisas que ruim, né? Que não deu certo. As coisas boas a gente tende a esquecer. Então, se alguém passa por um acidente e se vai, todo mundo vai lembrar. Olha, o cara teve um acidente em rua tal, em ano tal, morreu. Mas aquele que o carro passou pertinho e se bate no braço dele, no mínimo arranca o braço, eles não lembram. Quer dizer, a gente tem sempre que lembrar, porque é algo traumático, a gente acaba, né, ficando mesmo na nossa cabeça. Agora, as coisas boas que acontecem muito, é o que eu acredito que é o que a gente poderia estar levando muito mais para todo mundo, né? As coisas boas que acontecem. A gente fala, nós falamos do que acontece de bom com a gente, o que acontece? As pessoas acham que a gente está se gabando. Não, a gente quer compartilhar algo bom da nossa vida. E eu acredito que a vida é assim. Então, assim, eu, como trabalho com livros, eu quero levar sempre as coisas boas para as pessoas. Há sempre situações desafiadoras que acontecem, como no teu livro, são situações desafiadoras que você passou. Você leva, até traz de uma maneira engraçada ou leve, porque se a gente colocar leveza nas coisas, não é que a gente não vai tomar cuidado, né? A gente tem que levar uma seriedade quando a gente vai pegar um carro, a gente vai dirigir, né? Então, a gente não pode levar na brincadeira. Mas, assim, acho que a gente tem que levar mesmo. Ressaltar, é um convite mesmo para ressaltar as coisas boas. E não parar de ficar falando que a gente está se gabando só porque a gente está falando as coisas boas, não é? Com certeza. Não é? Eu acho que, nossa, temos que mudar essa prosa. Tem que mudar. Aí eu pensei em escrever, se fosse escrever do jeito que aconteceu, como reportagens de TV, vocês sabem. Tem umas reportagens aí que a gente assiste, chora ou fica com raiva, né? Mas não é aquilo que eu queria contar. Isso já tem muita gente contando notícia ruim das páginas policiais, né, da TV. Mas eu queria contar e isso te servisse para alguma coisa. Que se eu só assiste que em tal lugar aconteceu isso, situação terrível, e ficar por isso mesmo, isso dá revolta. Isso fere a gente. Mas não é isso. Com certeza o nosso livro não é isso. Nosso livro é contar a experiência, mas tem muito mais. E até você tem uma proposta, não tem? Que você escreveu? Conta aí um pouquinho da proposta do livro. A proposta é o seguinte. Olha, Cristina, você e eu, e todos que estão assistindo agora, só estão assistindo porque estão vivos, claro. Estão vivos. E se estão vivos, não sei que idade você tem, 20, 30, 40, 70, 90 anos, você está aqui assistindo. E você passou por muitas. Mas se você passou por muito e está aqui agora, é porque você tem algo a fazer ainda. Você escapou, não foi para farrear. Você escapou, não foi para ficar só se vangloriando. Ah, eu sou do bom, eu passei, eu saltei, eu pulei isso. Não. A gente tem que ter o aprendizado para não passar por aquela situação de novo, assim, sem ter o cuidado, mas também aprender que tem que fazer alguma coisa. Você sabe, eu também, que já é muito comum na mídia, quando uma pessoa passa 30 dias, digamos, na UTI, às vezes em coma, quando ele sai de lá, se ele escapar, para usar meu verbo preferido, ele sai diferente, ele vai repensar a vida, ele vai ver, peraí, cara, se aquilo serviu, ele vai se reposicionar diante do que ele faz no dia a dia. Eu tinha um amigo no Piauí, eu vou citar o nome dele, ele já se foi, mas é um grande amigo, e o que ele falou eu cito também, meu amigo Raimundo Brizendo, saudoso Raimundo Brizendo. Ele dizia assim, olha, a desgraça só é total quando não fica nem o aprendizado, não fica nem a lição. Aí é uma desgraça total. Eu acho isso. As escapadelas que eu tive na minha vida serviram de lição. Lição para não repetir, pelo menos da mesma forma, pelo mesmo caminho, em situações semelhantes, mas sobretudo para dizer que estamos aqui. Você escapou, mas não é à toa, não é farra. Você tem algo a fazer ainda. Não chegou a sua vez.
É porque existe uma... Eu vejo muito isso, as pessoas às vezes se aposentam e ficam tristes, deprimidos. Parece que tinham tanto sentido no trabalho. É claro que hoje está mudando, mas eu acho que ainda está pouco, ainda tem muito. Eu fico muito feliz quando eu vejo o pessoal como é que é? Se reinventando após seus 50, 60, vamos falar após a aposentadoria, né? E eu vejo que o esporte é algo que é a tua área, meio que salva as pessoas, né? Um propósito como fazer um voluntariado, uma ONG, mas o esporte é algo que está extremamente presente. E eu vejo que queria que você falasse sobre esse seu projeto, o que tem a ver com o esporte, com a ciência da felicidade, esse projeto Corpo e Alma. Como que surgiu essa proposta? Acredito, você já me falou, eu gostaria que você colocasse tudo isso, que até é um ressignificar, né? Dar um novo sentido, para dizer assim, eu me aposentei, mas eu posso fazer muito mais, né? Cristina, É para todos? Também é para uma todos. pergunta. Para quem é? Para todos. Cristina, pergunta excelente e oportuna. Olha, você falou na minha apresentação 19 anos de atividade física, né? Na verdade, em janeiro eu farei já 20 anos de corridas, que foi o esporte que eu abracei. Foi justamente na época que morreram meu pai, minha mãe e os 3 irmãos. Naquela época, antes de responder totalmente a tua pergunta, eu pesava 87 quilos para o meu 1,74 m. Então, assim, bem, bem legal. Eu parecia assim, meu rosto assim, um leitãozinho de Natal, assim. Eu estava muito, muito gordinho. E aí, eu fiz as contas, baseado. Eu comecei a trabalhar com 3 anos de idade. Vocês não precisam voltar a fita não. 3 anos de idade eu comecei a trabalhar. Eu ainda mamava. Meu Deus. Eu demorei muito para mamar e comecei cedo a trabalhar. Eu me lembro, segurado na saia da minha mãe e sendo levado para cobrir sementinhas de feijão e milho no campo com meus pezinhos, arrastava os pés e cobria a cova com a semente dentro. Eu fazia isso. Então eu fiz as contas em 2004. Se eu comecei a trabalhar com 3 anos, eu estava com 50 na época, 50 anos. Se eu morresse naquela época, como meus irmãos estavam morrendo, eu teria uma vida, meio século de vida, só trabalhando. E eu tinha 2 filhos, 2 filhas pré-adolescentes, 2 filhos criancinhas, uma mulher linda, um emprego legal demais para mim, que eu era gerente de banco, do Banco do Brasil, e eu tinha uma propriedade rural, eu estava bem, e um emprego e um diploma de advogado, de direito, e já mesmo com a OAB. Então eu ia pegar tudo isso e jogar no lixo. Uhum. E eu ia para 7 palmos do chão, igual meus irmãozinhos, se eu não fizesse nada. E aí, como eu aos 14 anos, aos 17, eu tinha praticado corridas na minha adolescência, eu tinha feito corrida, não tão profissional, mas eu corria. E eu, mesmo com aquele peso enorme, eu resolvi caminhar bastante. Isso foi no dia 31 de janeiro de 2005. Eu vi um atleta correndo no estádio. O cara era muito bom. E eu achei tão bonito, lembrei da minha moça, eu não cheguei a uma mocidade eu estou hoje aqui, né? Naquele tempo eu era quase menino. E aí eu fui consegui correr 100 metros. E quase morro. Mas começou. Mas comecei. Come... No final do ano, naquele mesmo ano de 2005, eu corri a São Silvestre, corrida São Silvestre, vim lá do Piauí para São Paulo, eu corri minha São Silvestre e estava magrinho com 67 quilos. Ou seja, você começou um passo de cada vez. Um passo de cada vez. O que desanima as pessoas é, eu nunca vou conseguir, mas é um exemplo, é um passo de cada vez. Mas é questão do querer. E eu não queria ser um defunto tão novo. Deixar o mundo para trás. Então, foi isso que me fez, e aí passou esse tempo todo e eu vi que os anos se passavam e eu não perdia massa muscular, eu não perdia a atividade da vida diária. Eu estou vendo as pessoas com 40 anos, com menos 30 anos, não conseguem ficar em pé numa perna só. Vai subir uma escada de 5 degraus, está lá arfando. Isso é atividade da vida diária que ele não consegue fazer. Ah, mas para que eu quero isso? Eu tenho um carro, eu tenho um elevador? Nem sempre. Você quer chegar na vida, fase adulta, aposentado, e você quer
brincar com seus netos, se você for um obeso, um amputado, você não vai conseguir. Ah, eu quero fazer serviço social, eu quero levar cesta básica na periferia. Você não vai conseguir levantar um cesto de 15 quilos. É isso que é a minha preocupação. E quando cheguei no curso de Educação Física, eu já fiz, terminei, me formei esse ano pela Unicesumar, eu vi claramente aonde eu poderia trabalhar. Eu não tenho pretensão de trabalhar, de fazer pessoas musculosas, tal. Não, tem gente para isso, eu respeito esse trabalho, é importante, mas não é isso que eu quero fazer. E o curso de Ciências e Felicidade, que foi um prêmio que a Unicesumar me deu, juntou as duas coisas. Porque não adianta, Cristina e ouvintes, uma pessoa